Agora me diga uma coisa, você enquanto advogada, consultora e os cabal aí de negócio de contrato, qual é o conselho que você dá para um influenciador, vou ser bem específico, Sim. que vai fechar a sua primeira publi com uma marca grande, mas que a Nossa. conversa ainda está naquele lugar da agência conversar diretamente com ela, não tem ninguém intermediando. Como é que você acha que um influenciador deve conduzir essa negociação? Primeira coisa, ele saber tudo, ele tem que perguntar tudo para a agência. Tudo, tudo. Exatamente tudo. Primeira coisa, pagamento. Como vai ser esse pagamento dele, o valor, a execução do contrato para ele se preparar. Exigir contrato, né? Geralmente essas grandes empresas têm sempre o contrato e a área jurídica deles já manda meio que um contrato pronto. Então Sim, você meio que não discute, você não tem muito esse poder de discussão. Geralmente é um contrato já pronto que você vai aceitar ou não. sim. E aí dentro daquilo ali tem algumas coisas que você pode negociar. Às vezes o cachê, data de execução, por exemplo, local. Às vezes você consegue negociar isso, mas às vezes não. Às vezes é uma coisa muito pronta. Sim. Você aceita ou não. Mas assim, tudo você tem que perguntar. Tudo. Pergunte tudo para a agência, para a pessoa que tá em contato com você. Até para você não sofrer um golpe. Sim. Né? A pessoa, alguém diz que é uma agência que está contratando da empresa tal, e aí manda o contrato para você e já aconteceu isso. De acontecer golpes nesse sentido. O golpista se fazia de agenciador, de agência, e aí dizia que uma empresa grande estava contratando, e aí chamava as pessoas no WhatsApp e tal, e falava assim, olha, deposita tanto. Ah, a pessoa paga para fazer. Aí a pessoa pagava porque tinha que fazer um book, Ah, tinha que fazer um meu negócio, Deus aí do tinha que dar céu. entrada, e ele falava assim, olha, dá só essa entrada aqui que é pra gente pagar esses custos assim, de fotos que você vai fazer, pra gente mandar pro cliente, né, pra fechar o trabalho, porque ele quer esse arquivo lá. E aí a pessoa entrava nessa laranjada. É um Então, assim, clássico. pergunte tudo para a pessoa que está te contratando. Pergunte onde vai ser, quanto vai ser, quando vai ser. Todos esses detalhes são importantes. Que tipo de veiculação vai ser feita, o Esse é um tempo de ponto. veiculação Esse da é um tua ponto. imagem. Esse é um ponto. Porque isso sempre fica muito em aberto. Algumas empresas maiores Isso. te mandam, né, o período em que aquilo vai ser Que a sua exibido, imagem vai ser mas se você não utilizada. disser nada, o cara pode usar de novo depois de um ano Ele e vai você não ficar recebe nada. usando. Exatamente, vai ficar E usando como não tem. eternamente. Não, vai ficar usando eternamente, não vai te pagar nada. Porque você também não delimitou nada e Exatamente. Então ficou em aberto. tem que ter um limite. Mesmo que não tenha limite, você Sim. tem que saber como a sua imagem vai ser utilizada. Porque depois ele pega aquela imagem, joga numa outra campanha que você não participou, você nem sabe. Mas você deu os direitos aí. Quando você vai ver, seu rosto está lá no outdoor, numa Mas, outra campanha, e você nem está sabendo. mas se você deu os direitos, eles podem fazer isso? Pode, mas você tem que saber exatamente o que você está assinando. E às vezes essa comunicação técnica é muito ruim, porque às vezes a pessoa da agência que está te contratando não sabe ler o contrato, não sabe nem o que está escrito no contrato. Era isso que eu ia te perguntar ali, para poder encerrar, que o povo tá puto ali já olhando para cá, Não que é o tô... seguinte: por que contrato é escrito do jeito tão escroto? Por que juridiquês é horrível? As pessoas não falam juridiquês. Tem coisa que tá em latim, irmão. Por que não escreve essa merda em português com gíria? Tá ligado? Por que é a outra parte? Por que não chama de outra pessoa, Olha, o eu não... contratante, contratado? Porra, um bocado de negócio assim, uma linguagem. Porra, meu irmão. Infelizmente, eu não vou poder responder isso da forma que eu gostaria. Sim, porque Porque, pode dar um assim, problema aí com a OAB, eu né? mesma posso me defender, mas tem vezes que eu me torno indefensável, né? Então, assim, eu não vou fazer provas contra mim mesma. Mas o que acontece? Você tem que ter o mínimo de linguagem técnica. Pô, mas quem vai assinar sou eu, um ignorante Eu sei. completo? Isso. Ponto. Precisa o mínimo de linguagem técnica. Então, assim, os termos técnicos precisam estar lá, mas não precisa estar envolto, sabe, em uma linguagem que não seja acessível. Mas a ideia é justamente essa. Não ser acessível para você assinar o que você não sabe. Sim. Então, hoje, o que acontece? Hoje você já tem várias formas de você se desvencilhar disso, de você pedir um contrato mais simples, de você pedir um resumo do contrato. Ah, é possível fazer isso? É possível, sabe? Então, você já tem até a inteligência artificial que já faz essa leitura para você, de traduzir esse juridiquês, digamos assim.
Então, você já pode facilitar a sua vida nesse ponto. Mas, em tese, a ideia é justamente não ser uma linguagem muito fácil para justamente ter essa seletividade. Você E não que, tem... de certa forma, dá uma burocratizada, mas também protege, né? Exato. Porque o cara vai mandar um contrato facilzão, aí já, sei lá, às vezes Mas é a golpe ideia é também. justamente essa, é você facilitar a tua vida e a da pessoa que está te contratando. Quando você trabalha de uma forma ética, né, de uma forma honesta, geralmente o contrato é simples de se fazer e simples de executar, simples de você, sabe, de você fazer tudo ali naquela situação. Uhum. Mas quando você inventa de complicar, de botar coisas, sabe, letras que você não consegue entender, sabe, a própria diagramação do contrato é ruim. A outorga, eu não faço a menor ideia do que seja uma outorga. Outorga é quando você cede alguma coisa. Você está permitindo que alguém faça alguma coisa em seu nome. Eu não Você faço a menor ideia do autoriza. que é outorga. Outorga é como se fosse autorização. Mas por que não escreve autorização, gente? Né? Porque é a língua portuguesa. É a língua isso, portuguesa tem, e o direito é a pior área para você, sabe assim, inovar. O direito não é uma coisa prática. O direito não é prático. O fundamento do direito é justamente você não conhecer o direito. Então é isso, né? Em resumo, aqui a gente entra em consenso de que o grande problema do Brasil é a língua portuguesa. Precisamos urgentemente de uma reforma da língua portuguesa. Não, coitada da língua portuguesa. Não. A forma que a gente usa a língua portuguesa é que está errada. Porque tem como ser fácil, tem como ser acessível. E se você não entendeu nada, você procura um profissional, alguém que, sabe, assim, passar pelo amor de Deus e vai te ajudar. Algum amigo que saiba português mais do que você. Todo mundo tem algum amigo que se formou em Direito no Universo para poder... Pois é, então mesmo esse cara, esse profissional aí, que ainda não passou na OAB, esse profissional vai te ajudar mais do que você sozinho em casa consultando o Google. Com certeza. Então esse é o conselho, entendeu? Bom, muito obrigado. Obrigada você também. Acabou o programa? É isso? Pô, rapidinho, rapaz.